Evangelho de João, capítulo 11, vamos ler do versículo 23 até o 27. Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 23 até o 27. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Disse-lhe Marta: sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Declarou-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês isto? Respondeu-lhe Marta: sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Quero ler mais uma vez os versículos 25 e 26. Declarou-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Você acredita? Vamos ter uma palavra de oração? Amado Deus e Pai, bendito Espírito Santo, nós te adoramos pela tua presença santa entre nós. Te louvamos pela tua obra, Senhor, nos nossos corações, nas nossas mentes, nas nossas vidas. Te louvamos pelo privilégio de estarmos diante da tua palavra mais uma vez, reunidos como teus filhos à volta da tua mesa, Senhor. Estamos desejosos de ouvir a tua voz. Fala conosco, Espírito de Deus. Revela-nos a vontade do Pai, revela-nos a tua palavra nessa noite. Fala aos nossos corações. Transforma as nossas vidas, nos enche de fé, nos enche de ti. Inunda este lugar e cada coração com a tua poderosa presença, Senhor. Faz cair por terra todo pensamento, todo raciocínio que se levanta contra o conhecimento de Deus. E leva-nos cativos, Senhor, ao teu trono, para que possamos ouvir a tua voz. Abra os nossos ouvidos e corações, nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Esse trecho que nós lemos, amados, é um diálogo entre Jesus e uma mulher chamada Marta. Marta era irmã de Maria e também irmã de Tiago. Eram três irmãos, muito amigos de Jesus. A Bíblia declara que Jesus os amava, né? Se você ler todo o capítulo 11 depois, a Bíblia fala que Jesus amava a Maria, a Marta e a Lázaro. E esse diálogo que Jesus tem com Marta aqui, está no contexto da morte de Lázaro, seu irmão. Jesus recebeu a notícia de que Lázaro estava enfermo. E quando Jesus recebeu essa notícia, havia tempo hábil para Jesus evitar a morte de Lázaro. Jesus poderia ter imediatamente ido visitar o seu amigo. A notícia que chegou a Jesus: olha, está enfermo aquele a quem tu amas. Aquele a quem tu amas está doente. Mas a Bíblia diz que Jesus, tendo recebido essa notícia, pastor Braz, ele ainda permaneceu 2 dias no lugar aonde ele estava, né?
E quando Jesus, então, vai até Betânia para visitar o seu amigo Lázaro, ele já estava fazendo 4 dias que estava sepultado, quando Jesus chega a Betânia. E Jesus, a Bíblia deixa claro, que amava a Lázaro e suas irmãs. Havia um propósito no atraso de Jesus. Ele não fez isso por acaso, né? Foi algo intencional. Ele afirmou, se você der uma olhada nos versículos 4 e 5 desse capítulo 11, Jesus afirmou que essa enfermidade de Lázaro não era para a morte, mas que o propósito dessa enfermidade era que Deus fosse glorificado e que o Filho de Deus também fosse glorificado nessa situação, nesse contexto. E aí a gente fica pensando, né? Porque essa família, esses 3 irmãos eram muito amados de Jesus. E Jesus, então, nos seus propósitos divinos, que são, quem pode discernir a mente do Senhor, né? Isaías escreve no seu capítulo 55 que os pensamentos do Senhor são muito mais altos que os nossos pensamentos, que os caminhos do Senhor são muito mais altos do que os nossos caminhos. O salmista fala que é tão alto que ele não pode alcançar, quando ele fala dos pensamentos do Senhor. Então, nesses propósitos tão altos que o Senhor tem, Jesus permite que essa família passe por uma das situações que nenhuma família desejaria passar. Talvez esse seja o temor de todas as famílias, né? Enfrentar a morte de um dos componentes da família. Mas Jesus o permitiu que isso acontecesse. Então, Marta e Maria, quando Jesus chegou, a Marta foi a primeira a vir ao seu encontro, e a frase dela, o bom dia ou boa tarde, eu não sei que horas que Jesus chegou lá em Betânia, mas o oi, né? A paz do Senhor de Marta para Jesus foi: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E depois que ela tem essa conversa com Jesus, ela sai da presença do Senhor e fala para a irmã dela, Maria: olha, o Senhor chegou aí, está te chamando. E Maria faz exatamente como sua irmã: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Ora, então, para que Jesus, né, é o que começa a me agoniar nesse texto, começa a mexer com o meu coração. Horas, porque na nossa limitação, na nossa pequenez e na nossa ansiedade, né, na nossa mania de consertar tudo, de resolver tudo, né, de ter as coisas sempre no lugar, de controlar tudo, né, de ter o controle das coisas, qualquer um de nós, no lugar de Jesus, tendo o poder de curar toda sorte de enfermidade, teria atendido prontamente diante daquela notícia: olha, está enfermo aquele a quem tu amas. E para tudo. Suspende a minha agenda aí, Pedro, porque eu estou indo agora para Betânia visitar o meu amigo amado que está enfermo. Afinal de contas, eu tenho o poder para curá-lo. E eu o amo. Já sentiu alguma vez que Deus não te amava? Já pensou essa bobagem alguma vez na sua vida? Deus não me ama. Com tanta bagaceira acontecendo na minha vida, na minha família, na minha casa, não é possível que Deus me ama.
nessa situação onde eu vim parar. No meio dessa confusão, no meio dessa tempestade, com essa dor que eu estou sentindo, com essa perda enorme, irreparável que eu passei, não é possível que Deus me ame. Deus te ama. Nunca deixou de te amar. E jamais vai deixar de te amar. A Bíblia deixa claro, Jesus amava a Lázaro. Jesus amava a Marta e a Maria. Mas nos seus propósitos maiores, ele permitiu que isso acontecesse. Ele falou para os seus discípulos, né? Nosso irmão Lázaro está dormindo. E nós vamos lá para acordá-lo. Aí, de novo, demonstrando a nossa limitação de ter. Não, Jesus, mas se ele está dormindo, não tem necessidade da gente tirar, ele está bem. Daqui a pouco ele acorda. Aí Jesus fala mais claro, não, meu filho, ele está morto mesmo. Lázaro morreu. E aí o abençoado do Tomé, amados, orem por mim. Eu preparando essa mensagem, já fiquei com raiva do Tomé. E eu tenho a dificuldade de amar gente igual o Tomé, irmão. Que você está todo empolgado, com a chama ardendo no seu coração para fazer alguma coisa. Não vai dar certo. Aí começa a colocar empecilho, começa a colocar barreira, começa a dizer que vai ser difícil. Irmão, eu tenho uma dificuldade de amar, eu tenho que orar muito. Quando eu encontro os irmãos Tomés, eu tenho que orar muito. Senhor, me ajuda a amar todos aqueles que cruzarem o meu caminho. Porque na hora que Jesus fala isso, aí o Tomé fala, nós vamos lá morrer também, né? Porque poucos dias atrás, Jesus estava sendo ameaçado nessa região. Mas nós vamos lá. Então, para Jesus permitir que aqueles a quem Ele ama passem por situações de perda, de confusão, de medo, de desespero, de profunda tristeza, havia um propósito muito grande. Ele fala, tem um propósito nessa enfermidade e não é para a morte, é para a glória do Pai. E para que o Filho seja glorificado. Então eu preciso pedir ao Espírito Santo que Ele me revele, que Ele me mostre que grande mistério era esse, que coisa era essa que Ele queria mostrar, que propósito era esse que Deus tinha com esse negócio, para Ele permitir que os seus queridos sofressem tanto, né? Cristo seria revelado naquele dia para aquele povo e para a humanidade de uma maneira diferente. A palavra glorificar, eu já falei isso aqui, mas vale a pena reforçar, que a palavra glorificar, ela quer dizer revelar. Quando Jesus fala que Deus será glorificado naquela enfermidade, quando Ele fala que o Filho de Deus seria glorificado naquela enfermidade, Ele estava dizendo que o Filho de Deus seria revelado, que o Pai seria revelado. E eu entendo, amados, que quando nós nos achegamos a Deus por meio de Cristo, nós nos achegamos completamente cegos, sem condição de discernir as coisas espirituais, sem condição de enxergar a vida, sem condição de achar o caminho. Por isso que é Ele que nos encontra, né? Nós estávamos perdidos, nós somos aquela ovelha que se desgarrou e o pastor amado foi em busca e achou aquela ovelha ferida, machucada, caída, e Ele toma nos seus ombros e atrás de volta, porque nós não teríamos condições nenhuma de achar o caminho da salvação, se não fosse Deus que viesse nos buscar. Ele é aquele que deixou a sua glória para vir se tornar homem, se tornar carne, e buscar e dar a sua vida em prol do pecador. Ele deixou a sua glória para vir me buscar, porque se dependesse de eu achá-lo, de eu buscá-lo, eu jamais encontraria esse Deus. A Bíblia deixa claro que o príncipe deste século cegou o entendimento de cada um daqueles que estão longe de Cristo, longe do Pai. E eu entendo que à medida que Deus nos acha,
e Ele se revela para nós. Esses véus, à medida que nós caminhamos e nos achegamos a Deus, esses véus espirituais vão sendo removidos da nossa mente, dos nossos olhos, e a cada dia nós podemos enxergar ao Senhor com maior clareza. Com maior clareza. Isso ficou evidente na história de Jó. Jó era um homem temente a Deus, Rodrigão. Ele era tão temente a Deus que o próprio Deus dá testemunho de Jó para o bicho velho, o acusador dos santos. De dia e de noite ele comparece diante de Deus para acusar os filhos do Senhor. E o Senhor fala disso. Você viu lá meu servo Jó? Servo bom e fiel, que se desvia do mal. Então, irmão, é lógico que Jó conhecia Deus. E não conhecia assim só um pouquinho, não. Ele conhecia com certa profundidade, porque ele teve testemunho do próprio Deus acerca da sua fidelidade, do seu relacionamento com Ele. Ele orava pelos seus filhos, pela sua família, era um homem justo que se desviava do mal. Mas depois de passar por tanta luta, por tanta tribulação, quando Deus se revela a Jó, as palavras dele é o seguinte: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, depois desse refinamento que eu passei, depois de tanta luta, depois de tantas perdas, agora os meus olhos te veem. Então Jó já conhecia a Deus, mas véus foram removidos durante aquela experiência de Jó com Deus, durante todo aquele momento de busca e de procura de respostas e de oração e de sofrimento. Deus é revelado para Jó de uma maneira especial. Então aquilo que estava atrás do véu, escondido, foi revelado, foi glorificado, apareceu com maior clareza, com maior lucidez para Jó. E a promessa de Jesus nessa conversa com os seus discípulos era que, por meio daquela enfermidade de Lázaro, o Pai seria revelado e o Filho de Deus seria glorificado, revelado de uma maneira ainda mais clara, mais iluminada para os seus discípulos, para todo aquele povo e também para nós. Jesus podia ter evitado a morte do seu amigo, mas havia um propósito maior. E essa conversa entre Jesus e Marta é que vai lançando luz e vai nos mostrando que propósito era esse, que revelação era essa que precisava acontecer por meio da ressurreição, de Lázaro. Quando Jesus chega e Marta se lamenta, meu irmão não teria morrido se o Senhor estivesse aqui. Então Jesus afirma para ela: Maria, Marta, seu irmão vai ressuscitar. Seu irmão vai ressuscitar. Só que Marta, ainda crendo no Senhor, ela não estava magoada com Jesus. Porque ela fala: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que ainda agora, tudo que o Senhor pedir ao Pai, Ele vai fazer. E aí Jesus, em resposta a essa declaração, fala para ela: seu irmão vai ressuscitar. Jesus estava falando: não, daqui a pouco eu vou ressuscitar o seu irmão. Só que o que é que Marta entendeu? Não sei, Senhor, ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Para você que não sabe, existe uma promessa. Existe uma promessa na Escritura de que o Cristo vai se revelar. A Bíblia diz que todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A Bíblia diz que naquele dia os sepulcros serão abertos, que naquele dia o mar vai devolver aqueles que morreram no mar. Aqueles que dormem no Senhor, a Bíblia diz, ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, vamos subir com eles para as nuvens ao encontro do Senhor. Existe uma promessa de ressurreição. E Marta cria nessa promessa: eu sei, Senhor, que naquele dia o meu irmão há de ressuscitar. Eu sei que eu vou encontrar com ele de novo naquele glorioso dia. Mas Jesus estava falando para Marta: não, Marta, é agora, é hoje.
é daqui a pouco que o seu irmão vai sair da sepultura. Mas ele ainda não estava entendendo que era para agora, que era para aquele momento. Muitas vezes, amados, nós não conseguimos entender o que Deus está fazendo na nossa história, o que Deus está fazendo na minha vida, na sua vida, porque Ele permite isso e permite aquilo. E quando isso acontece na minha vida e na sua vida, normalmente a nossa cabeça, os nossos sentimentos ficam confusos. A gente tem dificuldade de discernir o próprio Deus, de entender a própria palavra. Por isso que nesses momentos a gente tem que ter muito cuidado. Muitas vezes é o momento de calar a alma, de estar diante de Deus em silêncio e esperar o que é que Deus vai fazer para nós não nos precipitarmos. Porque nesses momentos de perturbação, de grande tempestade, geralmente nós ficamos confusos, Wilson. A Bíblia diz de um momento em que os discípulos estavam cansados de remar contra a tempestade, contra o vento, já estavam perdendo as forças, e quando Jesus veio andando sobre as águas para salvá-los, eles pensam que é um fantasma, não conseguiram enxergar, discernir ao mestre no meio daquela tempestade. Muitas vezes isso acontece comigo e com você. Espere, Jesus está vindo, e Ele tem poder para mandar o mar se acalmar, para mandar o vento parar de soprar, e se Ele pode acalmar o vento e a tempestade, Ele pode acalmar também o seu coração, Ele pode acalmar também a sua alma e trazer paz à sua vida. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Seu irmão vai ressuscitar, Marta, eu sei, Senhor, eu sei, na ressurreição do último dia. E quando ela fala isso, aí Jesus, irmão, faz essa declaração maravilhosa. Não, Marta, escuta, olha a revelação. Eu sou a ressurreição e a vida. Sou eu que estou bem aqui diante de você agora. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu tenho poder para ressuscitar dos mortos. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Você pode crer nisso, Marta. Você pode crer nisso, meu irmão, meu amigo que está aqui nessa noite. Que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E aquele que crê em Jesus Cristo, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em Jesus Cristo, nunca morrerá. Aí você fala, pastor, essa conversa sua aí, dessa Bíblia está estranha. Porque eu conheci um monte de gente que crê em Jesus Cristo, que já morreu. O irmão que falou aí antes do senhor, disse que o vô dele já não está mais entre nós, e que crê em Jesus Cristo. Aí como é que fala que aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá? Então nós precisamos entender o que é que Jesus está falando. Quando Ele diz, eu sou a ressurreição. Irmão, eu amo esse versículo, desculpa, eu adoro dizer. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. A Bíblia fala de dois tipos de morte. De dois tipos de morte. Que são distintos. O primeiro tipo de morte é essa morte que a gente nunca se acostuma com ela, não é mesmo? Mas que ela é corriqueira, a gente escuta na televisão, a gente sabe que não sei quantas mil pessoas morrem por dia no mundo. Nesse instante eu estou falando aqui com você e tem um monte de gente morrendo por aí. É ou não é? É dessa morte, esse é um dos tipos de morte que a Bíblia fala. É a separação do espírito e o corpo. Quando esse corpo morre,
o nosso cérebro para de funcionar, o coração para de bater, o pulmão para de respirar, nada mais funciona, falência total dos órgãos e o corpo não resiste, vai ao óbito. E aí o corpo morre. Essa morte é na Bíblia algumas vezes comparada ao sono. Você viu Jesus falando acerca do Lázaro? Nosso irmão Lázaro dorme e nós vamos lá para acordá-lo, né? A Bíblia fala lá em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 4, e eu já dei uma palhinha para você nessa noite desse texto, e a gente gosta sempre de relembrar esse texto quando a gente vai semear um irmão nosso. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Perdão, amados. Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros, olha aí, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também os que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Porque o Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. É comparado com o sono, ou seja, não é uma morte definitiva, necessariamente. Pode ser uma morte apenas temporária. Hebreus, no capítulo 9, no versículo 27 e 28, a Bíblia fala também dessa morte. E é importante a gente entender o que a Bíblia fala aqui, porque a Bíblia fala: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então compara com o sacrifício de Cristo, morre só uma vez. O que é que a Bíblia fala acerca de morte? Que aos homens está ordenado morrer uma só vez. Não tem esse negócio de morrer, reencarnar, morrer de novo, reencarnar, morrer de novo, reencarnar, vir numa tartaruga, depois reencarnar, vir uma mulher, depois vem um homem. Na última reencarnação eu fui Maria Antonieta. A Bíblia, não existe isso na Bíblia. Isso é invenção de homem. A Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez. Uma só vez. Isso é tão sério que é comparado ao sacrifício vicário de Cristo, que deu a sua vida de uma vez por todas para não mais precisar de sacrifício pelo pecado de ninguém. Então é uma só vez. Essa morte é muitas vezes por nós superestimada, porque a gente não tem a visão da eternidade. E muitas vezes a gente tem a dificuldade, porque a gente não vê. E as pessoas, mas ninguém nunca foi lá do outro lado para dizer como é que é lá, né? E muitos acreditam que depois da morte acabou tudo, puf. Mas a Bíblia não diz que depois da morte acabou tudo. Fala o que aí? Que depois da morte segue-se o juízo. Então, quando chegar o dia que o meu corpo parar de funcionar aqui nessa terra e eu passar por essa morte que é temporária, que é comparada ao sono, eu vou comparecer diante de Deus para prestar contas de tudo que eu fiz aqui por meio do corpo, de todas as obras boas ou más que eu fiz. Nós vamos prestar conta diante de Deus. Ah, como seria bom se todos os homens e mulheres tivessem essa consciência de que um dia todos os homens hão de comparecer diante de Deus para prestar conta de como viveram essa vida, porque essa vida não é nossa, ela nos foi dada por Ele.
E quando finalmente nós comparecermos diante dele, ele vai nos pedir conta como você viveu, Sérgio. O que você fez por meio do seu corpo, como é que foi a sua vida lá, e nós vamos prestar contas a Deus. Talvez aqui, muita gente não vai prestar conta para o delegado, não vai prestar conta para o chefe, não vai prestar conta para a justiça, nem para o juiz, nem para os órgãos de controle, mas todos os homens devem saber que um dia todos eles vão de prestar conta para Deus de como viveram aqui nessa terra quando o seu corpo finalmente morrer. Mas essa morte não precisa ser um fim. O que para nós muitas vezes parece um fim, Deus pode transformar em vida. A morte tem esse significado, né? Tem até um ditado popular: para tudo nessa vida tem jeito, menos para a morte. Né? Tem um ditado popular, e hoje nós estamos num texto bíblico para dizer que para tudo nessa vida tem um jeito, inclusive para a morte, para aqueles que andam com Cristo, para aqueles que têm a sua vida assegurada em Deus. E a gente tem isso, né? Morreu, acabou, morreu, não tem mais jeito, morreu, chegou o fim. A morte tem essa simbologia de que não tem jeito, chegou aqui, acabou, já era. Mas Ezequiel capítulo 37, Deus mostra uma visão para o profeta de ossos sequíssimos. Ossos sequíssimos é de gente que já morreu há muito tempo. E Deus pergunta para o profeta: profeta, podem esses ossos aí tornar a viver? E o profeta fala: Senhor, tu sabes. E o Senhor fala: então você vai profetizar o Espírito agora, profeta. E o profeta profetiza o Espírito que sopra sobre aqueles ossos. E aqueles ossos começam a se ligar uns aos outros. E começa a aparecer nervos, tendões, músculos, a pele. E a Bíblia diz que daqueles ossos sequíssimos Deus faz um imenso exército sobre o qual Ele sopra o seu Espírito de vida. Então, em situações em que acabaram os meus e os seus recursos, em situações em que nós olhamos e já não há esperança, quem olhasse para aquele vale de ossos secos dizia: aqui é um local símbolo de morte, aqui é um local símbolo de onde a esperança acabou, aqui é um local símbolo de que os sonhos estão encerrados e que já não tem mais jeito. Aí o Senhor fala: eu posso do nada levantar um grande exército, eu posso, onde já acabaram os recursos do homem, levantar algo que você jamais viu. A viúva não tinha mais azeite em casa, mas o Senhor sustentou aquela viúva, sua família e o profeta de uma botija vazia. Deus pode fazer um milagre aonde o recurso do homem já acabou. Quando não há mais esperança, quando não tem mais jeito, sabe aquele cabra que todos os vizinhos olham para ele e falam: esse aí não tem mais jeito não. Pau que nasce torto, morre torto. Para essa vida não tem jeito. Para essa situação não tem mais volta. Deus olha e fala: eu posso fazer novas todas as coisas. Deus pode mudar a vida do seu filho, do seu marido, do seu vizinho, da sua esposa, do seu irmão. Deus pode mudar a história do seu pai, da sua mãe. Deus pode mudar a história do seu vizinho. Deus pode mudar a história de todo e qualquer homem. Não existe, a última palavra é do Senhor. Ninguém pode dizer que não tem mais jeito, enquanto o Senhor Deus não falar que não tem jeito. Esse é o nosso Deus. Jesus ressuscitou a Lázaro de entre os mortos. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim de entre os mortos. Ele vinha andando, encontrou com aquele cortejo fúnebre. E aquela viúva vinha chorando a morte do seu único filho. E Jesus ressuscitou aquele moço, porque Jesus tem poder sobre a morte. Mas a Bíblia também fala de um outro tipo de morte, que não é essa morte física, que não fala tão somente da separação do espírito e do corpo, mas a Bíblia fala de uma morte que a Bíblia chama de segunda morte. Então, para aquele que morre sem Cristo, ele morre, o seu corpo morre, e ele está dormindo, esperando a segunda morte, para aquele que morre sem Cristo. Mas aquele que morre em Cristo, ainda que morra,
o seu corpo, ele está dormindo, aguardando a ressurreição para a vida eterna. Mas a segunda morte, ela é uma morte definitiva. É uma separação eterna de Deus. Uma condenação eterna. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no último livro da Bíblia, lá no Apocalipse. Em 3 textos diferentes em que a Bíblia vai falar sobre essa segunda morte. No capítulo 2 de Apocalipse, o versículo 11. No fechamento da carta do Senhor Jesus à igreja em Esmirna, Jesus fala assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Ao que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Rapaz, a igreja em Esmirna era a igreja mais pobre da Ásia Menor. Jesus se revela para aquela igreja como aquele que é o alfa e o ômega, né? O primeiro e o último, como aquele que foi morto e reviveu. Por que Jesus se apresenta assim para a igreja em Esmirna? Porque a igreja em Esmirna era uma igreja de poucos recursos e que estava debaixo de muita tribulação. Mas a verdade é que mesmo sendo uma igreja de poucos recursos, mesmo sendo uma igreja que estava debaixo de muita tribulação, não era uma igreja esquecida e abandonada. Jesus se apresenta para aquela igreja e fala: eu conheço a sua tribulação e a sua pobreza. A sua tribulação não está alheia, não está escondida de mim. Eu conheço, eu estou junto com você. E conheço a sua pobreza. Mas aí tem um detalhe que Jesus fala: mas você é rico. Eu conheço a sua pobreza, mas você é rico. Muitas vezes a gente não entende a lógica de Deus. E a gente olha para a nossa vida e fala: minha vida não tem valor. Eu sou pobre, eu sou miserável, eu não tenho nada. Eu só vim nesse mundo para sofrer. Para mim dá tudo errado, pastor. Tudo que eu tenho, o que eu vou fazer não vai para frente. É só luta atrás de luta, é só sofrimento atrás de sofrimento. A minha vida não vale nada, Deus me esqueceu. Aí Deus vira para essa igreja e fala: eu conheço a sua tribulação e a sua pobreza, mas não se engane, você é rico. E o que importa, meu irmão, não é ser rico aos olhos dos outros, aos olhos das pessoas, não é ser rico aos seus próprios olhos. O que importa é ser rico aos olhos de Deus, é ter a riqueza garantida por Ele lá na eternidade. Você pode estar redondamente enganado acerca da sua situação. Você pode estar achando que você é pobre, abandonado e esquecido. E Deus está dizendo: não, você é rico, tem tesouro para você na eternidade. A gente pode estar muito enganado acerca das coisas de Deus, amados, da nossa situação. Tem uma outra igreja, a igreja de Laodiceia, que já pensava o contrário. Eu sou rico, varão. Eu não preciso de ninguém, estou abastado. Aí Jesus fala assim: você não sabe que você é pobre, você é miserável, você é cego e nu. Pense a vergonha de pensar que está vestido, mas está peladão. Você se arrumou todo para vir para a igreja, achou que colocou sua melhor roupa. De repente você olha e agora... A condição da igreja de Laodiceia diante de Deus. Não adianta a gente querer mentir para nós mesmos. Eu sou bom demais, eu estou arrebentando. Eu sou o crente mais fervoroso dessa igreja, ou o que os outros dizem. Mas o que importa é o conceito de Deus a nosso respeito. E Jesus fala para a igreja de Esmirna, que estava debaixo de sofrimento e pobreza: ao que vencer, ele não passará de maneira alguma pelo dano da segunda morte. Vamos correr, porque eu falo demais. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Vamos ler o finalzinho, 14 e 15. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Olha aí, ó. O lago de fogo.
E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Lago de fogo, um termo que a Bíblia usa para um lugar que está preparado para o diabo, seus anjos e todos aqueles que estão conluiados com ele. Todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Pastor, meu Deus do céu, como é que a gente faz para ter o nosso nome escrito no livro da vida? Você precisa receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus Cristo é aquele, Ele é a vida, e só por meio dele, o meu nome e o seu nome podem estar escritos lá no céu. Tem gente que se alegra com muita coisa aqui nessa terra, que se alegra com a riqueza, que se alegra com a prosperidade, que se alegra com as vitórias, mas eu quero dizer para você, que a maior alegria que nós podemos ter, é ter os nossos nomes escritos no livro da vida. Os discípulos do Senhor Jesus foram enviados por Ele, e eles operaram milagres, e eles expulsaram demônios, e eles voltaram todos animados para dizer: Senhor, no Teu nome, até os demônios se nos submetem, que coisa maravilhosa. Aí o Senhor Jesus vira para ele: não se alegrem por isso não, se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então não se alegre porque você vem todo domingo para a igreja, não. Se alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida. Não se alegre porque você é pregador, porque você é ministro, porque você tem não sei quantos anos de crente, porque você ora, quando você ora Jesus cura, quando você ora Jesus batiza. Não se alegre por isso não, se alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida. Porque se o seu nome e o meu nome não estiver escrito no livro da vida, nós estamos desperdiçando a nossa vida aqui. Está contado os nossos dias de alegria. Mas ao que vencer, não sofrerá o dano da segunda morte. Última referência, 21, versículo 6. Disse-me: ainda está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, de graça lhe darei beber da fonte da água da vida. Aquele que vencer, herdará essas coisas. Eu serei o seu Deus, aleluia, e ele será meu filho. Mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Essa segunda morte é que é terrível. Se Jesus Cristo não voltar, certamente todos nós que estamos aqui vamos enfrentar a primeira morte. Se Jesus Cristo não volta antes para arrebatar a sua igreja, certamente vai chegar o dia de cada um de nós em que nós vamos descer à sepultura. Mas vai haver uma grande diferença naquele dia entre os que descem à sepultura. Aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida serão sepultados para dormir, esperando a ressurreição, para estar eternamente com o Senhor Jesus. Mas aqueles cujos nomes não estiverem no livro da vida, estarão dormindo, aguardando o terrível dia em que serão lançados no lago de fogo, junto com Satanás e seus anjos. Deixa eu dizer um negócio para você. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. A Bíblia deixa claro, Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2, que Jesus venceu a morte. A Bíblia deixa claro em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 e versículo 57, Jesus venceu a morte. Apocalipse capítulo 1, versículo 18, fala que Jesus tem a chave do inferno e da morte. Jesus venceu a morte. Jesus ressuscitou, e naquele dia, diante dos seus discípulos, Ele se revela como aquele que tem o poder para vencer a morte, para fazer aquilo que parece impossível. Jesus ressuscita Lázaro e evidencia o seu poder sobre a morte. Jesus tem poder para ressuscitar o homem. Não tenha medo de morrer, não tenha medo de chegar o seu dia. Aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida não têm medo da morte, porque você sabe que o seu Senhor, aquele em cuja a mão a sua vida está escondida, tem poder para te ressuscitar dos mortos, assim como ressuscitou a Lázaro.
E para deixar bem claro que Ele tem poder sobre a morte, Jesus ressuscita ao terceiro dia. Foi morto sobre aquela cruz, foi sepultado, mas ao terceiro dia a pedra do túmulo é removida e Jesus Cristo ressuscita em glória, vencedor sobre a morte e sobre o inferno. Jesus é a vida, e quem está em Cristo não precisa ter medo da morte. Eu não tenho medo da morte, você não tem medo da morte, porque você já entregou a sua vida a Jesus Cristo de Nazaré. A vida eterna já começou para você, no instante em que você entregou a sua vida a Jesus. Foi por isso que Jesus falou: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por quê? Porque Ele vai ressuscitá-lo no último dia. E aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Por quê? Ainda que o meu corpo venha a morrer, eu já posso gozar hoje da vida eterna. Eu já posso gozar hoje da vida eterna. Deixa eu dizer para você que a Bíblia também fala de dois tipos de vida. E eu não vou gastar o mesmo tempo para falar dos dois tipos de vida. Eu precisava explicar bem para você sobre os dois tipos de morte. Mas a Bíblia também fala de dois tipos de vida. Nós lemos nesta noite, na primeira epístola de João, no capítulo 5. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículos 11 e 12. E o testemunho é esse: que Deus nos deu a vida eterna. Como foi que Deus nos deu a vida eterna? Continua o versículo. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. As pessoas gostam de dizer que todas as religiões levam a Deus. Mentira. Nenhuma religião leva a Deus. Nada que vem do homem, nada que o homem construiu, nenhuma estratégia ou método humano pode levar o homem ao céu. O homem só pode ir ao céu por meio de algo que o próprio Deus tenha feito. E o que Deus fez foi o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem leva o homem a Deus é Jesus Cristo de Nazaré. Toda e qualquer religião que negue Jesus Cristo de Nazaré como Filho de Deus é engano, é mentira e está conduzindo você para o lago de fogo. Negou a Jesus como Filho de Deus, está negando a vida eterna. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. E é aí que está a imensa responsabilidade daqueles que têm a vida. Porque Jesus Cristo falou: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Então existe um tipo de vida, irmão, que é comum a todo mundo, até bicho. Eu vivo, você vive, ele vive, nós vivemos. O cavalo vive, o cachorro vive, até o alface vive, né? A ameba vive, o protozoário vive, o paramécium vive. A vida bios, a existência, está nesse mundo. Essa vida, de toda a vida que existe no mundo, nos foi concedida por Deus. E essa vida é comum a todos nós. Mas a vida que Jesus nos propõe dar é diferente da vida bios. No grego, a Bíblia chama essa vida da vida zoe. É o tipo de vida de Deus. É a vida que Deus tem. É a vida maior. É a vida eterna, é a vida com significado, é a vida com propósito, é a vida que ecoa na eternidade. Pastor, como é esse tipo de vida? Que coisa engraçada, o tipo de vida de Deus. Irmão, isso sempre me consumiu na teologia. Quando falava do tipo de vida de Deus, Zoe, o tipo de vida de Deus, meu Deus, como é que é esse tipo de vida? Porque eu tenho essa vida, meu nome está escrito no livro da vida, eu já entreguei minha vida a Jesus, essa vida está à minha disposição. Como é que é essa vida que é o tipo de vida de Deus? Eu preciso conhecer essa vida, parece um mistério, parece uma coisa tão distante. Mas Deus veio nos revelar esse tipo de vida por meio do seu Filho Jesus. Porque o próprio Deus veio ao mundo encarnado para nos mostrar como é Deus. A Bíblia fala que Ele é a exata expressão do eterno ser de Deus.
Jesus Cristo é Deus encarnado. Você quer saber como Deus é? Olhe para Jesus. Você quer saber como Deus reagiria diante de uma pessoa doente? Olhe para Jesus. Você quer saber como Deus reagiria diante de uma pessoa endemoniada? Olhe para Jesus. Você quer saber como Deus vive? Olhe para Jesus Cristo de Nazaré. Eu e você fomos conquistados por Ele na cruz do Calvário para viver aqui nessa terra o tipo de vida de Jesus. Irmão, isso é forte. Pensa comigo. Pense aí, só você. Marcas da vida de Jesus. Se você fosse destacar na maneira como Jesus viveu aqui nessa terra, o que você destacaria na vida de Jesus? Como foi a vida de Jesus? Como é que Jesus viveu aqui nessa terra? É esse o tipo de vida que Deus espera de mim. Eu posso pensar na vida de Jesus, foi marcada pelo amor. Alguém neopentecostal diria que a vida de Jesus foi marcada pelo milagre. Foi marcada pelo milagre. Jesus operou muitos milagres. Foi marcada pelo poder de Deus. O que mais que a vida de Jesus foi marcada? Diga aí, em voz bem alta. Que marcou a vida de Jesus? Eu posso dizer uma que não é gostosa. Sacrifício. A vida de Jesus foi marcada por sacrifício. A vida de Jesus foi marcada por ser uma vida que não é autocentrada. Jesus não viveu para si mesmo. Jesus não viveu nessa terra para construir um reino para si, para construir um império para si mesmo. Mas Jesus viveu nessa terra para me salvar, para salvar você, para me curar, para curar você, para curar o enfermo, para curar o leproso, para curar a mulher do fluxo de sangue, para curar o cego. Ele veio para libertar os cativos. Ele veio para viver pelos outros, não para si mesmo. Esse é o tipo de vida que Deus espera que eu viva, amados. Eu fiquei desesperado quando eu estava fazendo a conclusão dessa pregação. Eu falei, eu não posso pregar isso. Amados, eu não quero ser culpado de desperdiçar a vida que Deus conquistou para mim com o preço do sangue do seu filho. A minha vida e a sua vida aqui. Preste atenção, meu irmão, isso é maravilhoso demais. Irmão, pensa que coisa incrível. Deus quer que a sua vida seja incrível. A vida de Jesus foi incrível. A vida de Jesus foi incrível. A vida de Jesus mudou a história de inúmeras pessoas. A vida de Jesus mudou a minha história. A vida de Jesus mudou a sua história. A vida de Jesus mudou todos aqueles que andaram com eles, que ouviram as suas palavras, foram impactados. Todos aqueles que um dia tiveram a oportunidade de passar por Jesus Cristo, foram transformados. Eles não podiam continuar do jeito que eram. Esse é o tipo de vida que Deus espera que você viva, que eu viva. Vida que cura, vida que restaura, vida que liberta, vida que vive para os outros, pelos outros. Uma vida poderosa. Irmão, pense no que poderia ser mais glorioso nessa vida do que viver como Jesus. O que nessa vida poderia ser mais glorioso, mais almejado do que viver como Cristo viveu? Se tornar um juiz, se tornar um médico, se tornar um mega empresário, ter uma Ferrari, ter um Porsche, ter uma BMW. O que seria melhor nesse mundo do que viver como Jesus? Do que curar enfermos, libertar cativos, do que dar vida pelos outros? Amados, essa é a vida que Deus espera que vivemos. Na sua escola, na sua faculdade, dentro da sua família, na rua onde você mora, a sua luz tem que brilhar, a vida de Deus tem que fluir de mim e de você. Foi essa vida que Ele conquistou para mim e para você. E essa vida é para ser vivida hoje. Aquilo que Jesus falou para Marta, vale para mim e vale para você hoje. Eu sei, Senhor, que essa vida está reservada para mim no dia da ressurreição do último dia. Jesus fala para mim, nada disso, Sérgio. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu estou aqui hoje diante de você. E essa vida que eu conquistei é para você começar a viver agora. Isso tem que deixar o crente, no mínimo, preocupado. Isso tem que deixar o crente, no mínimo, perturbado. Será que eu estou vivendo a vida que Deus espera que eu viva? Uma vida que ecoa na eternidade. Uma vida como a vida de Cristo. Uma vida que faz diferença na vida daqueles que estão ao meu redor. Eu peço a você para ficar de pé.
A Bíblia diz que essa vida está disponível para quem quiser. A Bíblia diz que essa vida está disponível para quem quiser. Ninguém precisa passar pela segunda morte. Porque Jesus Cristo deu a vida para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa vida está disponível para quem quiser. Eu preciso fazer duas orações antes de devolver o microfone. Primeira oração que eu quero fazer é por você que tem a consciência de que se a 12ª badalada tocasse para você hoje, seu lugar é no lago de fogo. Você foi tomado nessa noite por uma preocupação. O Espírito Santo falou com você. Ele perguntou: e o seu nome? Está escrito no livro da vida? E eu, na verdade, se eu pudesse escolher, eu gostaria que você entregasse a sua vida para Jesus. Não porque você tem medo do lago de fogo, mas porque você quer viver uma vida como a de Jesus nessa terra. Você quer viver uma vida cheia de significado. Uma vida que transforme outras vidas, que salve outras vidas. Mas o Senhor Jesus deu essa missão para nós. Essa missão é da igreja, de anunciar a todos: gente, ninguém precisa ir para o lago de fogo. Tem vida eterna para todos em Cristo Jesus. E eu preciso dizer para você que Jesus Cristo está aqui hoje. E Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. E se você quer hoje entregar a sua vida para Jesus, nós queremos nos alegrar com você. Essa igreja está repleta de gente que está lutando, que já entregou a sua vida a Jesus e que está lutando para levar outros. E a nossa missão aqui nessa terra é ajudar você a chegar lá também. E se você quer ajuda para chegar no céu, você precisa de Jesus.